Pronto, bom dia. Primeira pergunta que eu quero fazer, vocês compreenderam lá o esquema da AV2 do trabalho? Pronto, pois aí eu vou pegar as duplas todas, certo? E vou sortear e eu envio lá no grupo o sistema de cada um. Aí, o sistema cardiovascular, certo? O sistema circulatório não vai entrar no sorteio, porque a gente vai ver no último dia de aula. E aí, como vocês não vão ter visto antes, então ele não vai entrar no sorteio. Então, é só o que vocês viram até quinta, é só o que vocês verão até quinta-feira, certo? Então, vamos lá. Então, o sistema reprodutor, né? O sistema reprodutor ele pode ser dividido em sistema reprodutor feminino e sistema reprodutor masculino. E ele vai ter uma função principal reprodutiva, ou seja, de perpetuação da espécie, né? Então, a gente vê aí o esquema geral do sistema reprodutor feminino do lado esquerdo e o esquema geral do sistema reprodutor masculino do lado direito. Então, do feminino, a gente vai ter aí os ovários, as trompas, o útero, o canal vaginal, né? E aí a gente vai ter as características anatômicas externas do sistema reprodutor feminino. E no masculino, a gente também vai ter aí os testículos, né? Os canais deferentes, a próstata também está incluída nesse sistema reprodutor masculino, a vesícula seminal, que despeja os líquidos seminais, e aí vem o canal que vai se unir à uretra, né, dentro do pênis, para finalizar esse sistema reprodutor masculino. Então, as características gerais desses sistemas estão aí representadas por essas figuras. Então, vamos iniciar com o sistema reprodutor feminino. No sistema reprodutor feminino, nós vamos ter órgãos internos e órgãos externos, certo? Dentre os órgãos internos do sistema reprodutor feminino, nós vamos ter os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina, né? O canal vaginal. São os órgãos que vão compor a parte interna do sistema reprodutor feminino. E o que compõe a parte externa desse sistema é o monte do púbis, os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris, ou clítoris, certo? Ambas as maneiras de se falar estão corretas. Então, iniciando pelos órgãos internos, né? A gente começa com os ovários. Os ovários, como nós sabemos, são órgãos pares, né? Eles vão ter a forma de um amêndoa com cerca de 3 centímetros de comprimento, 1,5 de largura e 1 centímetro de espessura. Eles vão estar localizados na porção superior da pelve, ou seja, na região mais alta da pelve, um de cada lado do útero, né? Órgãos pares, a gente já espera que seja um de cada lado. A superfície dele é coberta por um epitélio germinativo e abaixo desse epitélio germinativo nós vamos ter aí um tecido conjuntivo que é chamado de túnica albugínea. E essa túnica albugínea que é responsável por abrigar os folículos ovarianos, ou seja, aqueles que ainda não foram maturados a se tornar óvulos. Então, são esses epitélios, né, esses tecidos conjuntivos e o germinativo por cima que vão abrigar esses folículos ovarianos imaturos. Anatomicamente, o ovário
vai ser dividido também numa parte mais interna e uma parte mais externa. A parte mais externa, que é a chamada de córtex, né? Ela tem a característica de ser uma casquinha, né? A superfície mesmo desse órgão. E a parte mais interna é chamada de medula. Antes da primeira ovulação, o aspecto anatômico do ovário é de coloração rosada e liso, certo? Ou seja, não tem nenhum aspecto irregular antes da primeira ovulação. E à medida que as ovulações vão ocorrendo, esse ovário vai se tornando branco acinzentado, com textura rugosa. Isso se deve a quê? A formação de cicatrizes. Então, cada óvulo que é liberado no processo de ovulação gera uma cicatriz no ovário. E o conjunto de cicatrizes, uma vez que nós liberamos um óvulo, nós mulheres, né, liberamos um óvulo a cada mês, esse conjunto de cicatrizes ao longo dos anos é que vai conferindo esse aspecto mais rugoso, mais irregular da anatomia do ovário, bem como essa coloração que vai se modificando como branco acinzentado, uma vez que o processo de cicatrização vai criando ali aquelas fibroses que vão causando a mudança da coloração desse ovário. Então, no início da vida, antes da ovulação, ele é rosado e liso, e à medida que as ovulações vão acontecendo, ele vai se tornando mais branco acinzentado e mais rugoso, devido aí à presença dessas cicatrizes, o aumento dessas cicatrizes. Tá não. Comecei agora. O primeiro órgão é os ovários. Estou falando a anatomia dele primeiro. Antes só tinha falado mesmo qual é a função dele, mas a anatomia começou agora nesse slide. Pode ficar tranquilo. E aí a gente tem outra característica relacionada também aos ovários, né? A gente vê na imagem que um ovário normal, em que a gente visualiza aí as cicatrizes, né? Essas linhas pretas, que são as cicatrizes, que conferem esse aspecto superficial, rugoso, né? Esse aspecto aqui irregular dos ovários, ou seja, esse ovário aqui é característico de alguém que já vem passando por ovulações, certo? Excluindo aí o quesito da coloração, né? A gente vê que a coloração aqui ela foi mantida em uma coloração rosada, mas a coloração para quem já ovula há alguns anos já é mais branca acinzentada, mas a gente consegue visualizar essas cicatrizes que são responsáveis por causar essas reentrâncias no ovário e ele ter esse aspecto aqui irregular. E nós temos a situação de pessoas que possuem o ovário policístico, né, por diversas anomalias, seja anomalias hormonais, de hábitos mesmo, de saúde. Então, esse ovário policístico, ele além de ter esse aspecto irregular, essa cicatriz, essa coloração, ele vai ter essas bolinhas, essas cavidades que vão parecer pequenos tumores, certo? Algumas pessoas podem ter um tumor grande, eu já tive, por exemplo, a situação de um tumor do tamanho de um limão, então alguns podem ter um aspecto tumoral maior, outros, a imensa maioria, né, por isso policístico, tem essas características de pequenos cistos espalhados pelo ovário, e aí está relacionada a essa doença do ovário policístico, que muda a característica anatômica desse órgão. Depois dos ovários, nós passamos aqui ao... Só um minutinho, tá, gente? Só um segundo. Tá aqui. Então, vamos lá, voltando. Então, saindo dos ovários, nós partimos para as tubas uterinas ou trompas de Falópio, como eram chamadas antigamente, certo? Mas esse nome ele está em desuso. Hoje se utiliza tubas uterinas. As tubas uterinas, da mesma forma que os ovários, que já é esperado, né, também são órgãos pares,
porque cada uma tem que estar associada a um ovário. Elas têm a função de conduzir os ócitos liberados dos ovários para o útero. Nas tubas é onde vai ocorrer aí a fertilização em condições normais, certo? Em condições naturais, a fertilização ela ocorre na tuba uterina. Elas são subdivididas em regiões, né? Em 4 regiões. As fímbrias, que é essa região aqui que tem um aspecto de franja, né? E é ela que vai ficar diretamente em contato com os ovários e vai receber os oócitos. Então, ela se liga a essa região franzida aqui das tubas uterinas, recebendo essas células. Depois da região das fímbrias, que é essa região logo em contato com os ovários, nós temos o infundíbulo, certo? Que é a região logo em seguida, ascendente, para se chegar à região da ampola, que é essa região de curvatura da tuba uterina, e até chegar ao istmo, que é a região de ligação entre a tuba uterina e o útero, certo? Então, a fertilização ela vai ocorrer na região da ampola, certo? Na curvatura descendente da ampola, e vai ser encaminhada através do istmo para o útero em si, para que ocorra aí o processo de geração do feto. Então, as fímbrias, elas têm um aspecto de franja e se localizam próximas ao ovário. O infundíbulo é a região mais distal da tuba, né? A região que fica mais distante do útero, se nós observarmos. A ampola vai ser a região mais longa e é a região onde ocorre a fertilização em si. E o istmo é a região mais estreita que vai fazer a conexão com o útero. Ao chegar no útero, né, aí a gente tem as características anatômicas desse órgão essencial para o desenvolvimento da vida. O útero, ele é um órgão muscular, certo? Um órgão oco, onde vai se desenvolver aí o embrião e o feto. Os 2/3 superiores do útero é chamado de corpo do útero, e esse corpo do útero vai incluir o fundo do útero, que é uma sub-região mais superior e arredondada. Então, a gente tem aqui que 2/3 do útero correspondem ao corpo do útero, certo? E ainda dentro do corpo do útero, nós vamos ter essa região aqui do fundo, que é essa região curvada na parte superior desse útero, certo? Abaixo do corpo do útero, nós vamos ter o istmo do útero, que tem aproximadamente 1 centímetro de comprimento apenas, e faz a transição entre o corpo do útero e o colo do útero. Então, a gente vê aqui que parece que o istmo é uma região muito extensa, né, na figura, mas é apenas a título representativo. Ele realmente tem um comprimento, em média, de 1 centímetro, que vai ser um comprimento só mesmo de transição entre a maior parte do útero e a região do colo do útero. O colo do útero vai ser a região mais inferior do útero, obviamente, e termina no ósteo do útero. Se acostumem a essa característica, essa nomenclatura ósteo do útero. Ósteo significa orifício, certo? O buraco, a abertura. Então, o ósteo do útero é onde termina o colo do útero, onde vai ser aí o início do canal vaginal. Então, o útero ele é formado ainda, além da divisão em corpo, istmo e colo do útero, ele também vai ter outra subdivisão, que é das suas camadas, né? Ele vai ser de dentro para fora, formado pelo endométrio, pelo miométrio e pelo perimétrio, certo? 3 camadas concêntricas. E aí a gente recorda das camadas musculares, né? Os músculos também não tem lá o endomísio, o perimísio, etc. O útero, ele é um órgão muscular oco, e ele também vai ter essas suas camadas concêntricas com nomenclatura específica. Então, de dentro para fora, nós temos o endométrio, né? A parte de dentro, que é onde a gente tem
o endométrio, que é aquele que é descamado todo mês no processo de menstruação. Além do endométrio, acima dele, nós vamos ter o miométrio, que é a parte mais rica em células, em fibras musculares, e é a grande responsável pelo parto em si, né? Pelas contrações durante o processo do parto. E temos o perimétrio, que é uma membrana mais fina, que recobre todo o útero. O endométrio, ele é uma camada mucosa interna que participa do ciclo menstrual. É no endométrio que o zigoto o embrião vai ficar inserido, né, para iniciar o processo de desenvolvimento. O miométrio vai ser a camada intermediária, que é formada por musculatura lisa, né, que está relacionada aí às contrações do parto e também às contrações das cólicas menstruais, né, as cólicas menstruais que ocorrem mensalmente. E o perimétrio vai ser essa camada serosa mais externa que vai revestir e proteger o órgão. Então, terminando aí o útero, né, ali no ósteo do útero, que é a passagem, a transição entre o colo do útero e o canal vaginal, nós chegamos na vagina. A vagina nada mais é do que um tubo muscular que se estende do colo do útero até terminar no ósteo da vagina, ou seja, no orifício da vagina, na abertura da vagina. Então, é um tubo muscular, por isso ele tem esse aspecto aqui que a gente visualiza, essas figurinhas aqui horizontais, que dão a ideia de que são anéis musculares, e é exatamente isso, é um tubo muscular formado, disposto anatomicamente como anéis musculares que vão formando aqui esse canal vaginal. E esse canal vaginal, com esses anéis musculares, eles se estendem do colo do útero, ou seja, do ósteo do útero, né, que é aqui a região do orifício, da abertura do colo do útero, até o ósteo da vagina, que é a abertura, o orifício de abertura da vagina. Então, a gente tem que no ósteo da vagina de mulheres virgens existe uma prega fina que oclui parte da entrada da vagina, é o chamado ímen, certo? Então, na maioria, né, obviamente, das mulheres virgens, nós vamos ter essa prega fina aqui no ósteo da vagina, e é o ímen que é rompido, né, quando há a primeira relação sexual, nas demais relações sexuais, que é essa membraninha, essa prega, que vai aí bloquear parcialmente a entrada da vagina, e é na vagina que nós temos a ocorrência das contrações rítmicas do orgasmo feminino. Então, o clitóris, ele vai receber os estímulos, mas o orgasmo em si são contrações rítmicas que ocorrem na vagina, dadas por esses anéis musculares aqui que compõem o tubo muscular da vagina. E essas contrações, elas são mais fortes, próximas ao útero, né? Próximas ao ósteo do útero, elas têm intensidade média na região mediana do canal vaginal e tem uma intensidade fraca na região mais externa do canal vaginal, ou seja, próxima ao ósteo da vagina. E agora a gente entra nos órgãos externos do sistema reprodutor feminino. Então, nós vimos as características dos ovários, as características das tubas uterinas, do útero e também do canal vaginal, esses 4 formando aí o sistema reprodutor feminino interno. Agora, para o sistema reprodutor feminino externo, nós temos também alguns componentes, como quais? O monte do pubis, certo? O monte do pubis, ele fica localizado à frente da sínfise púbica, e nessa região se concentram os pelos pubianos e uma grande quantidade de tecido adiposo. É nessa região que a gente tem o prolongamento do tecido adiposo e forma ali aquela região mais protuberante desse sistema reprodutor feminino. É o que vem acontecendo de algumas mulheres realizarem a lipoaspiração desse tecido adiposo. Então, elas vêm realizando esse procedimento para ficar com um aspecto anatômico do monte do pubis,
mais magro, né, mais slim. Então, realiza essa lipoaspiração nessa região para ficar com um aspecto mais slim. Mas essa região, ela tem uma série de funções protetivas para o sistema reprodutor feminino, principalmente associado aí aos pelos pubianos, que também são bastante removidos através de depilação a laser, principalmente, que inibe completamente o crescimento dos pelos, e aí a proteção desempenhada por esses pelos pubianos, eles são reduzidos tanto no processo de remoção de pelos, como no processo da lipoaspiração da gordura que recobre aí, que está por baixo do monte do pubis. Abaixo do monte do pubis, nós vamos ter os grandes lábios, ou lábios maiores do pudendo, pode ser chamado dessas duas maneiras, certo? Então, os grandes lábios, eles são pregas cutâneas laterais que servem de proteção indireta para o ósteo da uretra, ou seja, a abertura da uretra, para o clítoris e também para a vagina. Então, esses lábios maiores, os grandes lábios, eles têm a função protetiva. Então, a gente vê que esses órgãos reprodutores femininos externos, eles têm um papel de proteção desse sistema. O monte do pubis com os pelos, com a gordura, e aí vem os grandes lábios agora também protegendo o ósseo da uretra, ou seja, o orifício, a abertura da uretra, né, por onde sai a urina, protegendo o órgão de excitação das mulheres, que é o clitóris, e também protegendo o ósseo da vagina, que é o orifício, a abertura do canal vaginal. Então, esses grandes lábios protegem todas essas estruturas. E ainda abaixo dos grandes lábios, nós vamos ter aí os pequenos lábios ou lábios menores do pudendo, que também são pregas cutâneas, mas pregas cutâneas mediais que vão circundar o vestíbulo da vagina. E o que é o vestíbulo da vagina? No vestíbulo da vagina se abrem o ósteo da uretra, o ósteo da vagina e os ductos das glândulas vestibulares, que vão secretar aí o muco lubrificante durante o ato sexual ou o estímulo sexual. Então, os lábios menores, eles vão proteger aí apenas o ósseo da vagina e da uretra, ou seja, eles já não geram uma proteção para o clitóris, como os lábios maiores, certo? Mas eles também vão estar aí protegendo essas glândulas vestibulares que estão envolvidas no processo de lubrificação do sistema reprodutor feminino. Ele pode ser rompido facilmente. Então, por isso que não se associa mais, né, graças a Deus, ao longo da evolução, virgindade com a presença do ímen, porque determinadas atividades, até mesmo uma atividade mais forte, que gere uma contração do canal vaginal de forma mais intensa, pode romper essa membrana. Algumas pessoas vêm com uma membrana mais... algumas pessoas não, algumas mulheres vêm com uma membrana mais rígida, né, mais grossa, e outras vêm apenas com uma película extremamente frágil. Então, isso pode se romper com qualquer tipo de atividade. Então, seja uma atividade física, carregamento de peso, alguma coisa, pode romper. Então, por isso que não se associa mais virgindade com a presença do ímen. Ok? Saindo aí dos lábios, né, que são protetores, nós temos o clítoris, né, ou clitóris. E esse clitóris, ele está localizado no encontro anterior dos lábios menores, ou seja, essa região aqui, que é a região que fica exposta do clitóris no sistema reprodutor feminino, ele está localizado no encontro superior, ou seja, anterior, dos lábios menores, certo? Não são das pregas maiores, são dos lábios menores. Então, ele se localiza nessa região e é um órgão erétil que possui muitas terminações nervosas, até 4 vezes mais terminações nervosas que o pênis. E ele tem função apenas de excitação sexual. Inclusive, devido a essas terminações nervosas e a contração que ocorre
né, as contrações rítmicas desencadeadas no processo orgásmico do feminino, eles são muito mais intensos do que aquele processo orgásmico sentido pelo sexo masculino no sistema reprodutor masculino, porque eles possuem muito mais terminações nervosas do que a região peniana. Alguns autores podem incluir também, além de todos esses órgãos externos, escrevi camada. Acabada, sim, entendi. Alguns autores, eles classificam esses órgãos externos e internos, terminando aqui no clitóris, certo? Como os órgãos que pertencem ao sistema reprodutor feminino, e outros autores incluem as glândulas mamárias, como também glândulas que são pertencentes ao sistema reprodutor feminino, porque estão associadas ao processo de excitação sexual feminino. Mas eu adoto os autores que não incluem as glândulas mamárias como sistema reprodutor feminino, já uma vez que eles têm um papel mais de excitação sexual do que de perpetuação da espécie, né, de reprodução em si. O sumido, é? Meu Deus. Então, vamos lá. O sistema reprodutor masculino agora a gente vai iniciar, certo? O sistema reprodutor masculino é o sistema responsável, obviamente, por produzir as células sexuais masculinas ou gametas masculinos, da mesma forma que é a função do feminino, e esses gametas masculinos são os espermatozoides. Mas, além disso, além dessa função de produção de gametas, o sistema reprodutor masculino é o responsável por introduzir essas células no interior do sistema reprodutor feminino, quando a gente trata aí dos meios naturais de introdução desses gametas. Então, ele produz os gametas, a gente vai ver que o sistema reprodutor masculino também é responsável pela produção de testosterona no sexo masculino e também vai inserir os gametas no interior do sistema reprodutor feminino. Já no caso do sistema reprodutor feminino, nós vimos que as funções principais dele são a produção dos gametas femininos e também ali o sistema reprodutor feminino, especificamente o órgão útero, né, vai ser responsável por gerir, por desenvolver um embrião e um feto no útero no processo de crescimento para o posterior parto de um bebê, né? Então, nós temos essas funções principais associadas a esses sistemas. Então, o sistema reprodutor masculino, ele vai ter aí como início os testículos, né? Os testículos, eles são órgãos externos, certo? Responsáveis por produzir os espermatozoides. Nós chamamos de órgãos externos, por quê? Porque eles ficam localizados externamente ao corpo para manter aquela temperatura, né? Que mais fresco do que a temperatura interna, para manter a saúde dos espermatozoides, etc. Então, eles são órgãos externos que vão produzir os espermatozoides em si. São órgãos pares, arredondados e ficam localizados dentro de uma bolsa. De forma macro, né, a gente consegue visualizar como se fossem, de fato, dois ovos, né? Porque quando se recobre pelo escroto, né, por essa bolsa, a gente tem esse aspecto, de fato, de ovo. Daqui a pouco a gente vai ver a parte interna dos testículos, que tem uma série de subdivisõezinhas. Então, cada um vai ser composto por duas partes, né, na região interna, os túbulos seminíferos e o tecido intersticial. Então, nos túbulos seminíferos vai ocorrer a espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides, e eles ocupam cerca de 90%, né, do espaço dos testículos, enquanto o tecido intersticial vai ser um tecido conjuntivo fino, composto por células de Leydig, que são as responsáveis pela produção da testosterona, a terceira função aí desse sistema reprodutor masculino. Então, nós observamos aqui, né, fazendo corte transversal desse testículo, o aspecto desses tubos seminíferos,
que são aí, parecem um enrolado, né, um emaranhado de tecido, e é dentro de cada emaranhado tubular desse tecido aqui, dos túbulos seminíferos, que há a produção dos espermatozoides, e esse pouco espaço que existe entre eles, ou seja, cerca de 10% do espaço restante, é preenchido pelo tecido intersticial, que é um tecido formado por células de Leydig, e essas células que vão aí secretar, produzir a testosterona, que é o hormônio produzido, secretado nesse testículo, que a gente lembra aí da aula do sistema endócrino, que o testículo e os ovários são gônadas, porque eles vão produzir, vão secretar hormônios também. E aí, nos testículos, a gente tem a secreção da testosterona, e nos ovários, que eu não mencionei, a gente tem a secreção lá da progesterona e do estrogênio, também pelas células que vão formar o tecido do ovário. Então, para conduzir os espermatozoides produzidos, existem as vias condutoras de gametas ou vias espermáticas. E vão compor essas vias os epidídimos, os ductos deferentes, o ducto ejaculatório e a uretra, certo? Então, essas são as vias condutoras de gametas. Então, a gente viu, né, na figura anterior, que logo acima dos testículos, nós temos aqui essa estrutura, que é o epidídimo, certo? E o epidídimo é uma estrutura espiralada que vai receber os espermatozoides produzidos nos testículos e vai armazená-los. É nele que vai ocorrer o quê? A maturação dos espermatozoides e o armazenamento desses espermatozoides entre cada ejaculação. Então, o armazenamento ocorre aqui nessa região espiralada do epidídimo. Aqui a gente consegue visualizar melhor, né, quando já está chegando próximo ao ducto deferente, essa espiralação, mas aqui é porque eles estão tão espiralados que vai formando essa estrutura aqui mais irregular que a gente visualiza. E bem aqui, por cima, nessa região, a gente tem o saco escrotal cobrindo o testículo em si. Então, esse órgão já não é mais um órgão externo, né? Porque ele não fica visualizado como fica o saco escrotal para a região externa do corpo. Então, os espermatozoides que ficam muito tempo armazenados no epidídimo, obviamente, ficam velhos e eles podem ser eliminados junto com a urina, ou seja, eles são encaminhados ao ducto deferente e, assim, se unem ao canal da uretra para serem eliminados com a urina, ou eles podem ser degradados e reabsorvidos pelas células do epidídimo. Todas as suas funções, né, as suas moléculas de interesse, elas podem ser aí degradadas e reabsorvidas por essas células do epidídimo. E aí a gente tem uma característica que acontece, que normalmente quando se passam muitos períodos sem a ejaculação, né, ou seja, passa muito período armazenando aqueles espermatozoides, tem a ocorrência de dor, e essa dor, ela provém porque, como está muito tempo sem executar a ejaculação, há um aumento da sensibilidade à excitação. Então, qualquer toque, qualquer movimento gera uma excitação muito elevada. E aí, essa excitação faz o quê? Normalmente, como é o processo de excitação normal, aumenta o fluxo sanguíneo no escroto. E esse aumento do fluxo sanguíneo aumenta muito a pressão. E essa pressão faz com que cause realmente uma dor extrema nessa região. Então, por isso que o armazenamento, ele causa dor, porque a gente tem um aumento aí da sensibilidade, consequentemente do fluxo sanguíneo, e um aumento da pressão no local. Aí, dos epidídimos, nós vimos lá que aquela região espiralada subia e se encontrava com os ductos deferentes. Os ductos deferentes, eles são os responsáveis por conduzirem os espermatozoides do epidídimo até o interior da cavidade pélvica masculina. São órgãos também pares, né? A gente vê que tem dois canais deferentes aqui,
um partindo de cada testículo, precisamente um partindo de cada epidídimo que recobre cada testículo. Então, eles vão se direcionar até o interior da cavidade pélvica masculina e no caminho eles vão desembocar, desembocam nesse ducto deferente duas glândulas ou também vesículas seminais. E essas glândulas, elas têm um papel de quê? De produzir secreções protetoras para os espermatozoides, ou seja, aí tem o papel de proteger eles de degradação, para que eles possam desempenhar o seu papel de reprodução, de perpetuação da espécie, e também secreções nutricionais para manter, já que são células. Os gametas masculinos, os gametas femininos são células, e como células, eles precisam de nutrientes para se manter aí, para continuar o seu metabolismo e manter as células vivas e saudáveis. Então, essas secreções vão proteger essas células germinativas e também vão nutrir essas células germinativas. E essas secreções, elas provêm dessas glândulas seminais que ficam aqui em encontro com os ductos deferentes. Então, nesse ponto aqui em que eles se encontram, eles recebem essas secreções dessas vesículas aqui, dessas glândulas seminais, iniciando o processo de formação do quê? Do esperma, né? Até o momento a gente só tem o quê? Os espermatozoides. Os espermatozoides que são gerados lá nos canais, nos túbulos seminíferos dos testículos, eles são gerados e armazenados em epidídimo. Do epidídimo, eles são encaminhados via ducto deferente para ir no processo de ejaculação. E durante esse encaminhamento dos espermatozoides apenas, até que a ejaculação ocorra, é que há a formação do esperma em si. E o esperma, ele é os espermatozoides mais essas secreções que são adicionadas no percurso da ejaculação. Então, as primeiras secreções adicionadas são essas secreções protetoras e nutricionais. Então, depois que o ducto deferente recebe aí as secreções, né, as secreções protetoras e nutricionais, a gente vê que ambos os órgãos, né, que são dois, ambos eles vão se unir em um único canal, né? Então, não passa mais a ser dois canais, a gente tem um único canal. E esse único canal é a união aqui no ducto ejaculatório. Então, ambos os canais deferentes vão se unir no ducto ejaculatório. E a partir da formação do fluido, né, lá com as secreções protetoras e nutricionais, esses ductos se convertem no ducto ejaculatório, que possui cerca de 2 centímetros de comprimento apenas, certo? Já emenda logo, passando dos canais deferentes para o canal da uretra, a gente só tem esse intervalo aí do ducto ejaculatório, que é bem curto. Então, o ducto ejaculatório é ele quem vai entrar na próstata, se unindo à parte prostática da uretra, e a próstata vai adicionar secreções ao fluido anterior. Então, aquele fluido que contém os espermatozoides e as secreções protetoras e nutritivas daqueles espermatozoides vai ser agora ainda adicionada às secreções produzidas na próstata. E essas secreções, elas provêm de poros na parede da uretra, na região da parte prostática da uretra, por isso se une à parte prostática da uretra, e aí se une ao ducto ejaculatório, essa parte prostática da uretra, e repassa aquilo que é produzido na próstata, através desses poros, para o conteúdo que está no ducto ejaculatório. Então, esse ducto ejaculatório que está aí encaminhando para se unir ao canal da uretra, ele vai passar pela parte prostática da uretra e fazer contato com esta parte através desses poros. E é através dos poros que o conteúdo que a próstata produz, a secreção que a próstata produz, passa para o fluido anterior, formando de fato agora o esperma em si. Então, a união dos espermatozoides com as secreções das glândulas seminais e da próstata formam o sêmen, né, o esperma. E a partir desse momento, o sistema reprodutor vai se unir ao sistema urinário
Então, teve o contato com as secreções da próstata, o ducto ejaculatório já passa aí a ter contato, a desembocar no canal da uretra. E aí, esse sistema reprodutor, ele vai se unir ao sistema urinário, né? Porque uma vez que a uretra, ela vai ser parte tanto do sistema reprodutor como do sistema urinário, no caso do sistema reprodutor masculino. Então, o ducto ejaculatório desemboca na uretra. Assim, o caminho de eliminação do sêmen que foi gerado e da urina vai ser o mesmo, claro. Então, ainda na uretra existem as glândulas bulbouretrais que produzem secreções durante a excitação, que tem por função lubrificar o interior do canal da uretra e a extremidade do pênis, não apenas para a lubrificação durante o ato sexual, mas também lubrificar o canal da uretra para a passagem do sêmen, para a passagem do esperma. E aqui a gente tem que quando a gente passa essa região aqui do ducto ejaculatório e entra no canal da uretra, no ducto da uretra, a gente tem a saída dessas secreções lubrificantes por essa glândula aqui, ó, que são as glândulas bulbouretrais. E ela tem um ducto que leva diretamente ao ducto da uretra, gerando aí essas lubrificações na região desse ducto. Então, chegando ao ducto, também essas secreções, juntamente com o sêmen, facilita a passagem do sêmen até a saída no momento da ejaculação. E agora a gente passa para mais um órgão externo, né? Nós vimos os testículos como órgão externos, e nós vamos ver agora o pênis como o outro órgão externo do sistema reprodutor masculino. Então, o pênis ele é um órgão externo que tem a função de cópula no sistema reprodutor masculino. Então, ele desempenha a excreção no sistema urinário masculino, ele é através da uretra que passa pelo centro dele, que vai ocorrer a excreção da urina no sistema urinário, e ele é ele quem é também introduzido no aparelho genital feminino durante o ato sexual comum, repassando os gametas, ou seja, aquela segunda função do sistema reprodutor masculino, que é a de inserir os gametas masculinos no sistema reprodutor feminino. A parte externa do pênis é dividida em glande, corpo e raiz, certo? Nós temos as características externas e vamos já ver as características internas desse órgão. Então, a glande é a área mais sensível do pênis e é envolvida, quando o pênis está flácido, por uma pele chamada de prepúcio, que fica ligada ao inferior do indivíduo, à pelve do indivíduo, por uma pelezinha chamada de freio. Então, quando o pênis está ereto, o prepúcio se retrai e expõe a glande. Por quê? Porque o prepúcio está preso à pelve masculina através do freio. Então, quando há ereção, o aumento do volume desse órgão, essa pele é repuxada pelo freio, expondo assim a glande, a parte mais superior, mais da ponta do pênis. E aí, quando a gente fala sobre o prepúcio, né, a parte presa que expõe a glande, etc., nós nos recordamos logo da fimose, né? E a fimose ela é uma condição em que o homem apresenta um orifício do prepúcio pequeno. Então, o que dificulta a retração do prepúcio sobre a glande? Dificultando o quê? A limpeza no local, podendo aumentar os casos de infecção, favorecendo o surgimento de infecções e até mesmo de câncer de pênis, além de muitas vezes também causar dor. Então, quando o pênis está ereto, o freio puxa o prepúcio, né, essa pele, só que ele não consegue retrair completamente expondo a glande, porque ele tem um orifício muito pequeno. E aí, quando isso acontece, tem que se realizar a cirurgia de fimose para evitar infecções, evitar problemas a longo prazo, como a ocorrência de câncer, e também reduzir a dor que acontece nesse processo de fimose. Então, na glande também se encontra a abertura da uretra, né, que é por onde sai tanto o sêmen como a urina, tanto o esperma como a urina, o corpo do pênis, ou seja, ainda estamos nas características externas desse órgão.
Então, nós temos a glande e vamos partir para o corpo. O corpo é o prolongamento do pênis, né? Todo o restante da extensão desse órgão. E a raiz é a parte que fica inserida na pelve do homem, a parte presa na pelve. E agora, como é a característica interna do pênis? Então, internamente, o pênis ele é composto de 2 corpos cavernosos, um corpo esponjoso e a uretra. Então, os corpos cavernosos se encontram lado a lado acima, o esponjoso logo abaixo, e esses 3 componentes vão envolver e proteger a uretra e a glande. Todos esses órgãos, eles são revestidos aí pela túnica albugínea, que é responsável pela manutenção da ereção. Nós vamos ver como é que ocorre a ereção nesse órgão, e que há aí o aumento da circulação, né, da sanguínea, e aumenta o calibre dos vasos, aumentando muito a circulação do sangue, e a túnica albugínea, ela é uma membrana que reveste os corpos cavernosos e esponjosos e tudo mais, e com essa expansão desses vasos sanguíneos, causa uma pressão tão grande, uma compressão tão grande, que não dá para o sangue nem ir nem voltar, ou seja, o sangue que aumentou a circulação no local, ele fica preso ali naquela região. Então, por isso que mantém a ereção, porque como tem a mesma quantidade de túnica, né, a mesma quantidade de tecido envolvendo o pênis na sua forma flácida, como na sua forma ereta, cheia de sangue, esse tecido ele vai comprimir demais, porque ele não é um tecido elástico que vai expandir à medida que o pênis está expandindo na ereção. Então, a gente tem como se fosse uma roupa P no tamanho P, e de repente o tamanho vira G e a roupa fica a mesma, compreenderam? Então, a roupa fica o tamanho P também. Então, vai apertar muito, gerar uma compressão muito grande, e assim a circulação do sangue não sai nem volta daqueles vasos, mantendo aquele sangue dentro ali dos corpos cavernosos, principalmente. E isso vai causar a manutenção da ereção por mais tempo. Não, é totalmente contraindicado. Inclusive, sou revoltada com isso. Eu levei o meu numa pediatra e eu estudei bastante, sei que é contraindicado, porque você pode acabar causando microfissuras, né? E essas microfissuras podem favorecer, uma vez que são bebês, são mais propensos a pegar infecções. Então, essas microfissuras, elas podem causar infecções graves e você trazer um problema muito maior para aquela criança. Toda criança, todo bebê, no processo de evolução do sexo masculino, né, obviamente, eles têm ereções comuns, é normal do metabolismo, do organismo do sexo masculino nesse desenvolvimento. Então, essas pequenas ereções que a criança tem já vão favorecer que essa pelezinha ela vá sendo repuxada e aí vá abrindo. Quando você fica forçando para que a pele saia, né, para expor a glandezinha do bebê, você pode favorecer a ocorrência de infecções. Eu levei ele numa pediatra, a pediatra era mais velha, né, acho que só pode não estudar, não ser atualizada. Ela, olha, você tem que puxar aqui, não sei o quê. Aí eu quase morri na hora. Quando eu cheguei em casa, que eu fui trocar a fralda do menino, estava saindo sangue. Então, é totalmente contraindicado, não funciona. Naturalmente, o organismo vai realizar a retração dessa pele, desse prepúcio. Se isso não acontecer, aí é que a gente vai para o procedimento cirúrgico de remoção da fimose. Mas isso ocorre naturalmente, sem necessidade de interferência nenhuma da mãe sobre essa situação. Não, aí eu quase morri na hora e quase quis voltar lá para tentar assassinar a mulher, porque, pelo amor de Deus, é só falta de informação, né? Estudar e tudo. Aí tem jeito não. Aí essa túnica é a responsável por manter a ereção, né? E como é que ocorre essa ereção em si? Então, a uretra, ela vai passar pelo corpo esponjoso, certo? Pelo centro do corpo esponjoso,
E a ereção do órgão, ela requer o funcionamento, isso finalizando aqui, certo? Essa informação é só para a gente finalizar a anatomia desse sistema reprodutor masculino. Por fim, a gente tem o corpo esponjoso por baixo e a uretra passando pelo centro desse corpo esponjoso, desembocando ali no orifício, na glande, por onde sai tanto a urina como o sêmen. A ereção desse órgão, ela vai requerer o funcionamento orquestrado do sistema vascular, do sistema nervoso e do sistema hormonal. Então, o estímulo sexual, ele é transmitido através da medula espinal até as terminações nervosas, né? Então, tem um estímulo sexual, visual, etc., de tato, e esse estímulo sexual, ele é transmitido para as terminações nervosas, que vão encaminhar esse estímulo aos corpos cavernosos. E aí, esses corpos cavernosos vão ser estimulados a dilatar as suas artérias, comprimindo as veias de retorno, certo? O retorno do sangue, ele fica comprimido, e essas artérias dilatadas vão se encher de sangue, aumentando muito o volume sanguíneo na região. Então, com esse aumento do volume sanguíneo, o órgão fica cheio de sangue, e com a túnica, né, essa compressão dessas veias de retorno, ela se torna maior ainda, e aí o sangue não sai do órgão, ele permanece dentro do órgão, garantindo a ereção do mesmo. Então, aqui é como acontece a ereção e o processo de relaxamento, né, ele vem também aí quando ocorre o orgasmo masculino, a gente tem o relaxamento do órgão e assim, consequentemente, temos a sinalização para que essas veias, elas voltem ao seu calibre normal e, consequentemente, parem de comprimir as veias de retorno, e assim o sangue ele pode retornar, a túnica também, com menos volume sanguíneo das artérias, ela passa a comprimir menos essas veias, e aí o sangue retorna e o pênis retorna à sua condição flácida, certo? Então, do órgão do sistema reprodutor feminino e masculino, é isso que a gente tem. Vocês têm alguma dúvida? Não? Ok. Pois eu vou mandar para vocês também a aula que eu tenho gravada lá no laboratório da URCA, do sistema reprodutor, certo? Tanto feminino como masculino, com as peças que a gente tem, obviamente, né? Que não são grandes peças, mas é alguma coisa. Vou mandar essa aulinha para vocês verem, ajudarem na fixação. E também a mesma atividadezinha do desenho, certo? Escolhe 4, acho mais fácil o feminino, né? Pega ali os ovários, trompa, útero, canal vaginal, acho mais simples que tem. Então, vocês... Aí, na quinta-feira, eu envio o sistema nervoso, e na terça-feira que vem, vai ser o sistema cardiovascular, que não vai ser incluído no sorteio dos temas lá que eu vou enviar para vocês hoje, certo? Referente à AV2. Então, até mais, gente. Tenham um bom dia.